Se nós tivéssemos que recomendar hoje, para quem está pensando hoje em vir para os Estados Unidos, mas não tem ideia por onde começar, qual que seria a nossa recomendação, Arsénio? Quais são, pelo menos, os estados ou regiões que a gente poderia recomendar para eles? Olha, comece olhando esses locais que você já vai começar, já seria uma boa porta de entrada para os Estados Unidos. É difícil, Davi, a gente conseguir dar uma recomendação sem ponderar o seguinte, né? Eh, assim como em qualquer lugar do mundo, a primeira pergunta que o cidadão brasileiro deve fazer é: eu quero uma vida mais tranquila, metropolitana, eh, desculpa, mais agitada, metropolitana, com acesso à vida cultural, etc, etc, ou eu quero uma vida mais suburbana, onde também tenha boas escolas, etc, etc, etc. É natural que a gente possa começar ah, por onde já existe um fluxo muito grande, onde estão concentrados a maior concentração de brasileiros, né? Que, na realidade, os estados são Flórida, Massachusetts, New York, New Jersey, a Califórnia, o Texas, até Connecticut e etc. Agora, se a gente tivesse que fazer uma recomendação, eh, deveria ser baseado na sua preferência com relação a transporte público, por exemplo, eh, as grandes metrópoles nos Estados Unidos, somente as grandes metrópoles existe alguma estrutura de transporte público razoável. É incrível, mas é verdade. A grande maioria, inclusive de regiões metropolitanas importantes, depende do carro para que o cidadão se locomova para o subúrbio, para sua casa maior ou etc. Que ele mora num bairro assim colocado. É importante salientar que eu acho que esses estados que a gente falou, a própria Flórida, a própria Georgia, que merece, por exemplo, Atlanta é uma cidade fantástica, um estado fantástico e está localizado, um clima muito bom também, né? Virgínia é um estado muito interessante, estou falando da costa leste. Nova York, para quem gosta de agitação e um clima mais frio. Boston e Massachusetts, que tem muito brasileiro também, etc., mas é realmente muito mais frio. Os estados acima de Massachusetts, quer dizer, New Hampshire, Maine, Rhode Island, são maravilhosos para passear, mas são estados com menor população, com regiões metropolitanas menores, mas muito digno também de ser explorado, porque lá também precisa de mão de obra qualificada ou não qualificada totalmente para colocar. Na parte oeste ou centro-oeste do americano, existe uma grande procura crescente dos brasileiros, por exemplo, indo para Texas. Austin tem atraído muito por causa dos SFX, que são os encontros de tecnologia, muito importante em Austin, eh eh, que é a capital do Texas. Eu, por acaso, conheço bem lá. É uma cidade muito interessante, ao contrário do que se pensa, é uma cidade bem progressista, bem distribuída entre os vários, níveis culturais, etcétera. E depois tem o Texas Cowboy mesmo, que é San Antonio, que é muito bom, e a grande região metropolitana do Texas, que é Dallas-Fort Worth. Existe também Denver, que é uma região no Colorado, são cidades menores, mas altamente desenvolvidas, com altamente segurança, acesso a educação de altíssimo nível, de padrão muito bom. E aí chega na Califórnia. Califórnia, por ser o maior estado, o mais rico, eu não digo maior de extensão, mas o estado com maior população, a Califórnia é fascinante, é maravilhosa. Ao contrário do que se pensa, a Califórnia não é somente tecnologia. A Califórnia é um dos maiores produtores agrícolas dos Estados Unidos. É lá que todos os tomates são produzidos, a parte de a avicultura, avicultura, gado de leite, todas as nozes e, claro, os famosos vinhos, né? Os vinhos californianos. É muito interessante ver esse contraste na Califórnia quando a gente vai para o Bay Area, de São Francisco, que é tudo falar de internet e dos grandes negócios de tecnologia, de Uber, de Airbnb e etc.
de Google e de Netflix e tudo mais, porque realmente é o berço da tecnologia moderna americana, mas é um estado que existe regiões que a gente que não são tão assim buscadas, que são maravilhosas, né? Por exemplo, você tem a região de São José, de Sacramento, etc. Se a pessoa tiver, inclusive nós recomendamos bastante isso, eh, o interesse e a curiosidade de procurar as regiões americanas com os dados de IDH, existe tudo isso muito bem buscável, vamos dizer assim, no Google e também no nosso canal pode entrar. Então, eu acho que mais do que recomendar especificamente uma região, faça a sua pesquisa e leve em consideração aquilo que são importantes para vocês. Clima, transporte, custo de vida, que isso é muito fácil também de achar, nós vamos também disponibilizar aqui no canal. E, obviamente, as grandes regiões metropolitanas serão mais caras, terão mais trânsito, e assim, ao contrário do que seriam outras regiões com uma qualidade de vida também fenomenal. Eu acho que é importante dar essa diversidade, Davi, para fazer uma escolha. Legal, Arsênio. A gente já vai encaminhar para as perguntas da semana, mas eu gostaria só de complementar da seguinte forma. Não muito diferente no Brasil, você vai encontrar três características diferentes de cidades aqui. Eu acho que isso ajuda a escolher conforme o modo de vida, o estilo de vida que cada família encontra ou espera. Você tem as grandes cidades. Nas grandes cidades, independente do estado, se você estiver aqui na Flórida, em Miami, se você estiver na Califórnia, São Francisco, Los Angeles, se você estiver em Nova York, Manhattan, as grandes cidades você sempre vai encontrar muito movimento, muito agito, uma vida vibrante e, obviamente, os problemas de grandes cidades, um pouco mais de trânsito, um pouco mais de violência, faz parte, isso é em todo lugar, não é muito diferente aqui nos Estados Unidos, óbvio, guardadas as devidas proporções. Mas as grandes cidades trazem muitas oportunidades, mas cobram o seu preço também. Você abre mão de algumas pequenas coisas para você estar nesses grandes centros. Você tem ali as pequenas cidades americanas, aquela vida mais bucólica, muito mais comunitária, onde quase todo mundo se conhece, onde você tem o clube, o centro, a escola, onde quase todo mundo estuda no mesmo lugar, cidadezinhas ali de 50, 60 mil habitantes. Acredite, a maior parte das cidades americanas são justamente assim, cidades bem pequenas. Então, se você procura uma vida um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, bem longe dessa agitação, cidades pequenas americanas, e aí elas estão espalhadas em todo lugar. A gente está falando de Miami, mas entre Miami e Orlando, você tem uma dezena ali de cidadezinhas pequenas onde talvez você encontre esse estilo de vida. Isso vai se repetir no Texas, vai se repetir na Califórnia e assim por diante. Ou, se você nem gosta do grande centro e também não quer esse clima tão parado de cidade pequena, existem cidades médias americanas que são muito boas. O centro da Flórida é um exemplo disso. Não é uma big cidade, um big conglomerado urbano como é Miami, mas são cidades médias que já oferecem uma estrutura e acesso melhor de serviços, de entretenimento, de lazer, e da mesma forma isso se espalha pelos Estados Unidos. Eu acho que a escolha do local depende muito dessa definição de que tipo de estilo de vida a família quer procurar, para se adaptar ou pelo menos começar a procurar cidades que se assemelham mais a isso que você procura. Você quer morar num condomínio, ainda que seja um pouquinho mais afastado, mas com espaço, com aquele clima de comunidade, mas não quer perder o acesso a todo aquele serviço, entretenimento, shopping, cinema e tudo mais, uma cidade média talvez seja o caminho ideal para você começar. Você não vai ter o custo e o preço, não só financeiro, como de outras coisas mais, de uma grande cidade, uma grande metrópole, e nem todo aquele marasmo de uma cidade pequenininha. Então, acho que. E aí, a gente está falando de todos os estados americanos, vai ter uma cidade média que talvez se encaixe dentro do seu perfil. É escolher, quer um pouquinho mais de frio? Vai para o norte. Não quero frio de jeito nenhum, não consigo passar frio? Fica aqui no sul, Texas, Flórida, até um pouquinho para cima ali, South Carolina, outras regiões, Arkansas, que também tem recebido muitos brasileiros nessa área.